De volta neste quinto bloco do programa Zona de Desenvolvimento, trazendo para você essa temática importante que diz respeito ao plano diretor, neste caso, para a cidade de Manaus. E nós não poderíamos deixar de conversar com o representante do Implurb. E aqui conosco está o Pedro Paulo, que é diretor de planejamento urbano do Implurb, para trazer algumas informações para o nosso querido amigo telespectador, porque é necessário nós vermos, Pedro, como foi metodologicamente feito a revisão deste plano. Vamos começar discutindo isso? Ok. Bom, a revisão do plano, ela se deu nas 6 zonas da cidade, certo? Nós fizemos inicialmente 2.500 questionários para saber exatamente qual a percepção do habitante relativa à cidade, seus problemas e suas potencialidades. Tá? Logo depois nós aplicamos mais 104 questionários a várias instituições que iam desde sindicato, as academias e tudo mais. Tá? De posse desses dados, em conjunto com os dados oficiais, principalmente os dados do IBGE, nós pegamos, formatamos e começamos a fazer as audiências. Ao todo foram 18 audiências públicas. Tá? Temos aí uma média de 4.000 pessoas participando, logicamente entre 250 por audiência, ou seja, eu posso afirmar isso a você que foi o maior processo participativo que Manaus, não só Manaus, mas o estado do Amazonas já teve, referente ao processo. Posso fazer um questionamento, Pedro? Sim. Estatisticamente, 4.000 pessoas dá o quê de confiabilidade ou de representatividade? Num universo de quase 2 milhões de habitantes. Estatisticamente, está bem apoiado em termos de resultado? Bom, estatisticamente está bem apoiado sim, porque você tem que levar em consideração que eram representantes de classes, inclusive de movimentos populares, de sindicatos, entendeu? Ou seja, são representantes de grupos, né? De grupos que fazem parte de uma sociedade. Então, se você levar em consideração isso, foi bem representado sim. Agora me diga uma coisa, então, vamos lá. O plano diretor representa para nós um ente estratégico, porque ele mexe com as nossas vidas no dia a dia e nos mais diversos aspectos, conforme já foi discutido aqui nesta edição. Okay? O Implurb avalia positivamente, só quero ressaltar isso, que aspecto do plano diretor? Por exemplo, eu estive vendo a última versão do plano diretor que foi entregue lá para a Câmara Municipal, e eu não vi ali a questão, por exemplo, da mobilidade urbana nossa, ou seja, o sistema de transporte urbano. O que faltou? Está certo isso? Não está? Porque é um gargalo, né, que nós temos hoje na cidade de Manaus. Um ponto crítico que nós temos tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa felicidade, com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida. Portanto, é um ente que deveria ser muito bem debatido, muito bem discutido. E na versão que eu tenho, não contempla esse questão do transporte urbano. Bom, eu posso lhe garantir, eu não sei qual é a versão que você tem, mas eu posso... Foi a versão entregue pela própria Câmara Municipal. Tá, então se você verificar na primeira lei, lá do primeiro volume, 671. certo? A 671. A 671, Você vai encontrar um capítulo só referente à mobilidade urbana. Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante que os telespectadores entendam. O plano diretor é um plano de diretrizes gerais de uma cidade. Não é o esmiuçamento dela, tá? O que você consegue esmiuçar são nos planos setoriais e complementares. O capítulo que diz referente à mobilidade urbana, tá? Você pode ter certeza, lá você vai encontrar um tema referente a transporte coletivo massivo, tá? Nós estamos falando monotrilho e BRT. Você vai encontrar um anel de circulação viária, porque é importante para a cidade, por causa das cargas da cidade. Isso é logística, tá? Isso é mobilidade. Nós estamos falando na relocação de atividades que sejam altamente potencializadoras, principalmente de trânsito, como, por exemplo, grandes indústrias. Nós estamos relocando as indústrias, voltando as indústrias para a expansão do distrito industrial. Ou seja, a temática mobilidade está sim contida, isso eu posso lhe garantir, no plano diretor. Tá? Agora, talvez não tanto com mais detalhes do que deveria ter, né? É essa a diferença que eu quero explicar agora. No plano, ele tem essas diretrizes gerais. O ISMIS, quando você começa a esmiuçar, são exatamente os planos setoriais.
O porquê que não foram enviados, porque você já sabe da polêmica, né? Não foram enviados planos setoriais. Muito simples. Você tem que debater inicialmente um plano geral e depois você passar para o detalhamento, que são os planos setoriais. Tá? Para você ter uma ideia, nós estamos embasados tecnicamente. Saiu uma lei, a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587. Agora em janeiro. Exatamente. Para você ter uma ideia, o plano de mobilidade, ele chega a um tal ponto que vai se falar sobre tarifação. Tá? A tarifação, quem paga, quem não paga, entendeu? Então, é isso que eu quero explicar. Os detalhamentos referentes ao plano estão exatamente nos planos setoriais. Eu acompanhei algumas reuniões, eu pergunto assim de você que gerenciou essa parte. Houve uma participação, as pessoas realmente participaram nas audiências públicas, elas fizeram um questionamento, você acha que foi satisfatório? Ou que aprendizado a gente pode ter enquanto amazônida, enquanto manauense? Já para daqui a 10 anos a gente rever isso de uma forma mais incisiva, mais pragmática, até com maior participação, que a gente possa ter não 4.000, mas 400.000 pessoas, né? É muito importante esse processo participativo porque isso é uma evolução, tá? Em 2002 tiveram os debates sim, mas não tanto quanto agora. Logicamente, em 2020, quando vai ser feita a próxima revisão, vai ter muito mais a participação. A sociedade ela vai se mobilizando, ela vai se inteirando, ela vai se informando e é altamente necessário que as pessoas entendam a importância de um plano diretor. Tá? É como eu sempre friso, não adianta você ter qualquer lei, pode ser a lei mais perfeita, se as pessoas não se apoderarem dela. Que conselhos você dá então, Pedro, aproveitando a tua experiência, o teu convívio para o nosso telespectador? Como fazer para você participar mais? Bom, vão ter as novas audiências na Câmara, né? Participem, isso é muito importante porque não é a vida só de um cidadão, e sim de uma cidade, tá? É um coletivo, tá? Então é importante que essas pessoas participem. Nós vamos disponibilizar no site a proposta, tá? É um anteprojeto de lei, para que toda a população veja o que contém no plano. Então acompanhe no site aqui no rodapé do seu televisor. Meu querido amigo telespectador, sem dúvida alguma, esse é um tema polêmico. Plano diretor é um tema polêmico porque ali está a opinião do engenheiro, do advogado, do médico, da dona de casa, do vereador, do deputado, ou seja, todos dos intelectuais da universidade, ou seja, todos aqueles que vivem na cidade. Portanto, nós temos até cuidado quando vamos, Pedro, conceituar o que é plano diretor. É necessário que nessa discussão você diga qual é a fonte, para que essa tua discussão fique mais sedimentada. Então, essa edição do Zona de Desenvolvimento trouxe para você esse tema, é polêmico, mas ele é oportuno, é esclarecedor, porque se não for agora, Pedro, só daqui a 10 anos, né? Então, se você perder essa oportunidade, né, você vai ter que arcar com as consequências. Você quer mandar, então, no encerramento deste programa, alguma mensagem para o nosso querido amigo? Bom, eu só gostaria que as pessoas tomassem posse, tá? Não só do anteprojeto, mas o que vai ser discutido na Câmara, porque isso é muito importante. Como eu frisei, né, nós estamos discutindo várias temáticas, né, polêmicas, né, transporte, acessibilidade, mas são temáticas importantes, porque isso é o dia a dia de uma cidade. Então eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. É nós que agradecemos a tua participação aqui no nosso programa.